Vamos conversar agora com Valério Arcari. Ele é professor de História do Instituto Federal de São Paulo e membro do PSTU. Professor Valério Arcari, bom dia. Bom dia. Muito obrigado por nos atender. Gostaríamos de ouvi-lo a respeito dessa conjuntura política atravessada aí por uma campanha presidencial que a muitos surpreende, principalmente em função dessa polarização que vem se estabelecendo entre Dilma Rousseff e Marina Silva. Como é que você vê esse quadro? Olha, houve uma... Para nós compreendermos essa situação eleitoral, é preciso recuarmos, em primeiro lugar, para junho do ano passado e a situação política que junho revelou. Sem junho, Marina não estaria no segundo turno. Junho é o grande fato político nacional, é o momento, digamos, de deslocamento das camadas mais profundas, das placas tectônicas, digamos, da relação de forças entre as classes. De outra maneira, em junho ficou claro que um mal-estar que vinha se acumulando com a desaceleração econômica, com a estagnação do salário médio e com a violência policial, encontraram no episódio do aumento das passagens um catalisador para que ocorressem as maiores manifestações de rua da história do país, desde o Fora Collor e desde as diretas. E é uma ironia da história, porque Marina não apoiou junho. Ao contrário, num dos momentos mais patéticos, talvez, do processo de junho, quando o deputado, que era então presidente da Comissão de Direitos Humanos no Congresso Nacional, o Feliciano, fez uma série de declarações que tinham claramente um conteúdo tinha um conteúdo provocativo em relação aos direitos das minorias, de diferentes minorias, a reivindicação das mulheres, reivindicações homoafetivas em particular. A Marina se posicionou do lado do Feliciano contra junho. Ela defendeu o Feliciano dizendo que havia naquele protesto fundamentalmente uma reação preconceituosa contra as convicções religiosas do Feliciano, que não estavam absolutamente em disputa. O que está em disputa é saber quais são as garantias dos direitos num país em que de 3 em 3 horas uma mulher é assassinada pela violência, num país onde o estupro é parte da realidade cotidiana, num país onde os gays e lésbicas são surrados na rua, ou são discriminados, ou são perseguidos, são humilhados. Era disso que se tratava. Então, em primeiro lugar, eu queria, Paulo, te sugerir, e aos nossos ouvintes, esta ideia. Sem junho, Marina não estaria no segundo turno, porque desde 94 até hoje, a polarização PT-PSDB tem sido alternância entre o centro-direita e a centro-esquerda. E junho, então, produz este fenômeno novo que desde 1989, portanto, há 25 anos, no intervalo de uma geração, Paulo, 25 anos de intervalo de uma geração, nós não temos uma eleição indefinida de verdade no Brasil. Nós tínhamos eleições, mas a previsibilidade do resultado eleitoral era imensa. Agora é completamente imprevisível quem será presidente, quem vai para o segundo turno. Temos um quadro mais claro, mas quem será eleito é imprevisível. Agora, Valério, não é de alguma maneira uma curiosidade que justamente dentre os candidatos a de Marina Silva acabe capitalizando essa insatisfação difusa, é verdade, que surge nas ruas, mas que aponta para incongruências do nosso sistema político, para as insuficiências do Estado brasileiro em prover a população de bons serviços públicos, e onde justamente Marina Silva acaba talvez melhor traduzindo essas insatisfações. O problema é que Marina Silva, de alguma maneira, incorpora hoje uma posição e principalmente uma crítica ao governo atual que em muitos aspectos toca justamente em bandeiras que sempre foram defendidas pelo PSDB,
que me parece é um partido muito elitista, muito distante, inclusive, dessas reivindicações populares. Marina Silva, é verdade, é uma da Silva, é uma pessoa que vem das camadas pobres da sociedade brasileira, mas de alguma maneira ela hoje encarna politicamente propostas muito elitistas. De que maneira ela consegue justamente capitalizar essa energia reivindicatória que estava presente nas ruas no ano passado, no seu ponto de vista? Olha, esse fenômeno Marina Silva é uma fraude política, na minha opinião. Eu espero não ofender os seus ouvintes nem do programa, mas aqui eu vou fazer uma análise histórica, porque vou tentar explicar por que há uma fraude. No Brasil, o conflito social é de uma intensidade brutal, porque o Brasil, entre os 10 países do mundo, é o único que já está num estágio de desenvolvimento econômico e social mais elevado. Os outros 9 países são todos da África subsaariana, são os países que estão ao sul do deserto do Saara, no continente que, pelo drama da escravidão e do domínio colonial, ficou mais retardatário, né? A África Você se refere aos países mais desiguais do mundo? Dos mais desiguais, dos 10 mais desiguais, o Brasil é o único que não está na África subsaariana. Então, o conflito social, Paulo, é brutal. Então, historicamente, a classe dominante, para se expressar, ela sempre procurou mediações, ou seja, ao contrário, por exemplo, da tradição norte-americana, em que é comum, o normal, digamos, o padrão, é que um membro da classe dominante venha de uma das famílias tradicionais e se apresenta como candidato à presidência. No Brasil, é muito comum que a classe dominante tenha que recrutar noutra classe um representante do seu projeto social. E esse transformismo, essa transfiguração é permanente na história do país. Por exemplo, um dos traços que é curioso no processo da Marina lembra muito o que foi o lugar político ocupado pelo Jânio Quadros no final dos anos 50 em São Paulo. Jânio, com a vassoura, era o candidato contra a corrupção. Bom, Jânio era o homem da UDN, da União Democrática Nacional, que era o partido americanista, que estava defendendo desde 54 um golpe de Estado, à la Perón, como aconteceu contra Perón na Argentina, no contexto do que era a Guerra Fria, para impedir que o processo de desenvolvimento, que vinha de resto dos anos 30, vinha com Getúlio, desde os anos 30, quando a crise de 29 impulsionou a substituição das importações, e o Brasil entrou em suspensão do pagamento da dívida, por 13 anos, ninguém fala disso. O Brasil já parou de pagar a dívida e não foi por 1 ano, nem por 2, nem por 3, nem foi por 7 como a Argentina, foi por 13. E quem fez isso foi Vargas no contexto da crise de 29, e assim, repito para os nossos ouvintes conhecerem esta informação, assim se abriu o caminho para a industrialização e para a substituição de importações e para o Brasil deixar de ser uma fazenda de café, que era o que o Brasil era. E contra essa dinâmica história surgiu Jânio Quadros. Então, a Marina, Paulo, ela vem do PT, vem da mobilização dos seringueiros, mas ela é uma ruptura com o processo histórico do qual ela nasceu. E ela é mais esta mediação, é mais um momento de ventriloquismo. Você usa a palavra elitismo. Não, o programa da Marina é uma fraude. Elitismo é porque você está bem humorado e seu café da manhã deve ter sido sensacional, Paulo. Não define, o paradoxo incrível da situação que nós estamos vivendo. A Marina defendeu na televisão, para que os nossos ouvintes entendam o que está em disputa, o tripé econômico, mais independência do Banco Central. Então, é mais ou menos como alguém defender o mesmo modelo que vem do Fernando Henrique Cardoso, que com desconto foi preservado, também temos que ser honestos intelectualmente, durante estes 12 anos de governos do PT, ou de coalizão, né? Porque no Brasil nós temos este modelo da coalizão presidencial, presidencialismo de coalizão, de um arcaísmo, de um atraso político terrível, mas enfim, foi preservado nesse período, e que o Aécio Neves era, no início da campanha eleitoral, o porta-voz da Avenida Paulista com o tripé econômico, só que ele nem se arriscava em falar a independência do Banco Central. Para ultrapassar
pela direita, Aécio Neves, ela colocou a independência do Banco Central. Então nós temos o tripé, que é dólar flutuante, com o Estado bancando leilões para impedir excessiva valorização ou desvalorização, superávit primário, que é para garantir a rolagem da dívida pública, seja interna ou interna, ou seja, para que o dinheiro arrecadado pelo Estado, o dinheiro que cada um de nós paga através de impostos, seja guardado para alimentar os rentistas que engordam deitado, que é basicamente isso. O sujeito tem muito dinheiro, não aplica em absolutamente nada produtivo, entrega na mão dos governos e o governo remunera ele com a taxa Selic. É 7. Não, tá ruim. 7 ou não, isso aqui é terrível, me dá indigestão, me dá mal-estar no estômago. 7 é um absurdo, como você me paga 7 para cada 100 que eu dou para você, Estado, durante um ano. Você quer me matar assim? Aí eles exigem 8, 8,5, 9, 9,5, 10. Agora estamos em 11,25, já estamos nas 5 taxas mais elevadas do mundo, Paulo. 5 países, o Brasil está lá no top 5, um dos 5 países que mais remunera o rentismo do engorda deitado, dos realmente muito ricos. Depois nós temos, junto com o superávit e o dólar flutuante, a política do Banco Central, que estabelece o teto da inflação e, portanto, a missão do Estado é garantir não só que o Estado brasileiro remunera e engorda deitados rentistas, como ele não deixa de desvalorizar a moeda nacional, porque os juros têm que ser pagos numa moeda nacional que tenha convertibilidade quase fixa com o dólar. Ou seja, o sujeito tem a garantia que ele recebe os 11% e que o Estado não deixa a moeda brasileira desvalorizar mais do que 3,5%, 4%, que seria o meio da faixa, aí da banda que eles querem manter. O que dá livre, portanto, em dólar, dá um rendimento que nem distribuir cocaína nos Estados Unidos dá, que é 7% líquido, depois descontada a inflação do Brasil e a inflação norte-americana, o cara tira 7,5% líquido. Este tripé é o que impede o país de ter desenvolvimento um pouco mais acelerado. E, não fosse tudo isso bastante, Marina nos apresenta o sonho de consumo. Quer dizer, todas as noites, os realmente muito ricos vão dormir, tomam um cálice de vinho do Porto, levantam as mãos para os céus e pedem, por favor, me deem uma garantia de que a inflação não vai subir, que os meus milhões entregues ao Banco Central vão continuar engordando e que eu não vou perder dinheiro, porque ainda que o Banco Central me garanta os 11%, da aplicação que eu fiz no Tesouro Nacional, a inflação me mordeu um pedacinho. Então ela dá uma garantia. O Banco Central não depende mais do governo brasileiro. Não interessa quem é o governo brasileiro. O presidente do Banco Central tem mandato independente e ele faz política econômica porque ele é que emite moeda, ele faz política monetária e ele decide. Não tem inflação, não tem pressão inflacionária acima de 4,5%. Quanto custa isso? Isso talvez custe o desemprego passar de 5,5% para 10%. A gente paga. Talvez tenha que subir de 10% da população economicamente ativa para 15%. Mas isso é o preço que tem que pagar para manter a inflação de 5%. Então, e não diz para o povo, eu acho incrível ter um debate como o que nós assistimos ontem pela televisão, e não se perguntar, Marina, Banco Central independente e inflação a 4,5% significa que neste país tem que, no mínimo, vão ter 10 milhões de desempregados num processo a partir do ano que vem. Vamos pular de 4,5, 5, 6 milhões de desempregados para 10 milhões, no mínimo. Isso é por 1 ano e meio ou 2 anos. Então a senhora está dizendo que para a inflação recuar de 6 para 4,5, 5 milhões de desempregados e vale a pena e vamos pagar para ver? Valério, objetivamente, a Marina faz um discurso voltado aos donos do dinheiro.
Nesse sentido, é um paradoxo, porque ela capitaliza uma reivindicação e uma energia que vem das ruas, exigindo mais investimentos públicos, exigindo uma nova ética na política, e ela, de alguma maneira, faz um discurso para os dominantes de sempre. Por que, portanto, é ela que capitaliza essa energia aparentemente renovadora que estaria presente nas ruas em junho do ano passado? Porque é uma máscara, Paulo. A máscara é junho. Veja, ela não esteve no poder, ela vem da tradição dos movimentos populares, ela usa uma linguagem de um grau de ambiguidade que, para ter discernimento, percepção, compreensão, para se entender o que está sendo dito, se não for exprimido, não fica claro. Veja, a ambiguidade, a dissimulação é a arte nacional brasileira. Nós somos campeões mundiais em dissimulação, não por acaso. A nossa festa nacional, o Carnaval, que está construída em torno da dissimulação. É a grande maioria do povo que são os filhos da pobreza, que são os herdeiros da escravidão afrodescendente, que durante alguns dias de alegria, invertem a pirâmide social e de dominado se transforma em dominante e se mascara. É o país, portanto, da arte da dissimulação, da arte da mentira, se nós quisermos falar as coisas com mais clareza. No Brasil, a classe dominante mente sem ter medo do amanhã e mais, pior, criou-se uma cultura que, de maneira meio generalizada, a dissimulação é uma forma de autodefesa contra a violência e diante do medo que a maioria do povo tem das relações de dominação que tem no local de trabalho. O sujeito no local de trabalho, para sobreviver, vive o tempo todo driblando, fazendo a finta. E isso significa frequentemente a dissimulação. A arte da dissimulação é tolerada no Brasil, Paulo. E o que tem ocorrido nos debates é a dissimulação. Então você me pergunta, como é possível que alguém está dizendo, se preciso, vai ter 5 milhões de desempregados. 5 milhões de desempregados significa que o salário médio começa a cair de novo, como caiu nos anos 90, quando os 8 anos do Fernando Henrique na presidência. Você põe 5 milhões de infelizes na rua, desempregados. Qual é o impacto que isso tem em 2, 3, 4, 5 meses sobre quem está empregado? É simples. O impacto é que o salário médio começa a cair, acentuadamente. Então, salários arrochados e em tendência de queda e aumento de desemprego como consequência de um ajuste que tem como objetivo tranquilizar os rentistas. E aí a candidata vai na televisão e diz, não, eu estou fazendo a nova política. A nova política não é nem a favor do capital, nem a favor do trabalho. Não é a favor nem dos banqueiros de rentistas, nem a favor da classe operária. A nova política é por um grande acordo. Veja, onde é que nós já ouvimos isto antes, Paulo? Não foi em 2002 com Lulinha, Paz e Amor? Não vai ter conflito, não vai ter confronto. Eu, com o meu poder de persuasão, com este meu olhar magnético e esse meu sorriso arrebatador, vou trazer a Avenida Paulista para a mesa e ali nós vamos negociar que agora a parcela do bolo vai ser dividida melhor. Ela está repetindo o truque de mágico do Lulinha, Paz e Amor de 2002, com uma diferença. Contra o Lulinha, Paz e Amor. Esse que o PT não esperava. Contra né? o PT agora. É o veneno, é o feitiço se voltando com feiticeira, de uma ironia histórica tremenda. E como tem credibilidade? A credibilidade vem do fato de que ela tem uma trajetória de mãos limpas. Ela vem do Acre, vem da luta dos seringueiros, vem das camadas mais profundas do povo. Ela evidentemente tem o rosto de uma mulher que sofreu na vida. Nós sabemos, você conhece a biografia das doenças. Ela faz o discurso da epifania, ou seja, eu vivi o momento mágico da revelação divina. Isso tem um apelo profundo para parcelas, né, enormes da nossa população, que são prisioneiras ainda do pensamento mágico, que acreditam que desejar é o bastante para que as coisas aconteçam. Que o desejo já é uma parte do impulso da realidade, é o pensamento mágico. Se eu acreditar que isto é possível, de repente isto acontece.
Agora, Valério, por que a esquerda tem tanta dificuldade em entender esse quadro e, principalmente, intervir sobre a crise brasileira? Você é um membro do PSTU, que é um partido que procura manter relações orgânicas com o povo trabalhador. O PSOL também se enquadra nisso, e podemos falar que há outras siglas, como o PCB, como o PCO, que também procuram, na verdade, criar esses vínculos orgânicos com a classe trabalhadora. Por que isso, num momento de crise clara, como estamos vivendo, não se revela justamente numa densidade política maior? Ou seja, por que quando vem a crise da experiência com o PT, surge o apoio vai para a Marina e não para a esquerda socialista? Bom, porque tem mais uma mediação. Porque o mecanismo básico da dominação nesta sociedade, Paulo, chama-se alienação. E a alienação é a fragmentação dos seres humanos. Eu vou te dar um exemplo. Eu vivo como um professor, eu estou há 30 anos em sala de aula. O meu instituto é um instituto de formação de educação profissional, é como o Cefet do Rio de Janeiro, para que os nossos ouvintes tenham uma ideia. Eu trabalho em cursos superiores, mas trabalhei durante muito tempo com médio profissionalizante, e o Instituto São Paulo, que é hoje o maior do Brasil, ele durante décadas formou líderes para a classe operária, para o movimento dos trabalhadores, enfim. Qual é o mecanismo da alienação? As pessoas estão angustiadas o tempo todo com o volume do trabalho, com o volume de compromissos, com o volume de responsabilidade. E em sofrimento psíquico e em sofrimento físico. Quase todos os meus colegas já têm as doenças do ofício, né? Tem dores nas costas, tem doenças respiratórias, tem contenção urinária, tem distúrbios de humor, transtornos de todos os tipos. A sociedade produz uma tal infelicidade acumulada que o ser humano, o trabalhador, os meus colegas, nós todos vivemos separados de nós mesmos. Chega a hora do intervalo, eu encontro meus colegas, vamos no banheiro, é hora de urinar, a gente olha um para o outro e diz, agora é só alegria. Quer dizer, no momento que nós vamos urinar, que é o que os hipopótamos do zoológico fazem, nós nos sentimos humanos. No momento do trabalho, nós nos sentimos oprimidos. Está tudo invertido de cabeça para baixo. O que define a nossa humanidade é a nossa capacidade criativa, a nossa habilidade para o trabalho, a nossa capacidade de construir relações uns com os outros. Não. Nós vemos uma sociedade em que se adora os objetos e se desconfia quando não se tem repulsa pelas pessoas. Esse mecanismo produz uma tal fragilização que, diante da política, Paulo, que é este conflito, para onde vai a sociedade? Para onde vai o Brasil? Nós vamos continuar engordando os banqueiros ou nós vamos fazer uma segunda independência? Nós vamos continuar engordando as multinacionais que resolveram construir 25 fábricas de automóveis no Brasil, quarta maior parque industrial de automóveis do mundo, ou nós vamos resolver o drama nacional, que é que metade da população de 15 anos ou mais é funcional, que nós temos escolaridade de até 8 anos. Nós temos que fazer escolhas. Não dá para fazer uma omelete sem quebrar os ovos. E a esquerda o que propõe, Paulo? A esquerda diz, tem conflito. Não é, Paulo? O que eu digo? Quer dizer, o meu partido, o que ele propõe? O PSTU propõe: trabalhador, confie em si próprio, não tem salvador da pátria, não se deixe infantilizar pela política. Infantilização é pensar que alguém vai resolver o problema por você. Eu quero muito que alguém cuide de mim, eu quero que alguém resolva o problema por mim. Não, nós temos que nos organizar, nós somos muitos, nós somos a maioria. E se nós organizados em maioria nos manifestarmos, nos expressarmos, nós encurralamos os interesses que são minoritários e ganhamos o que já melhor na sociedade para o nosso campo. Vem para o nosso campo uma parcela dos pequenos proprietários que estão ensanduichados e quase sempre endividados e arruinados. Vem para o nosso campo uma parcela, quem sabe a maioria dos setores médios que tem alta escolaridade. Vem para o nosso campo todos aqueles que veem que é possível um projeto de segunda independência, que no Brasil é preciso uma revolução que rompa as relações de dominação com o centro, que permita isolar os banqueiros. Venha, organize-se. É conflito, Paulo.
Aí o cara ouve o Zé Maria na televisão dizendo: tem que suspender o pagamento da dívida. Se não suspender o pagamento da dívida, não dá para fazer uma revolução na educação. E o sujeito diz, vem a Marina e diz: não vai ter nada disso, não tem conflito, não tem que suspender pagamento da dívida, não vamos ter que entrar numa briga com o sistema financeiro, com todas as grandes corporações que estão mamando nas tetas do Estado para a rolagem dos juros da dívida. É sem conflito, é numa nice, é numa boa, é numa de argumentação, de negociação, porque eu sou habilidosa para negociação. O sujeito experimenta qual projeto antes? A mediação da mediação da mediação é uma replicação cruel da mágica que o Lulinha Paz e Amor desenvolveu em 2002. Por isso nós estamos dizendo, e vou dizer para você com toda a franqueza, Paulo, sim, que, a rigor, a diferença entre a candidatura Marina e a candidatura Aécio é mínima. E, a rigor, num plano diferente, mas a rigor, uma análise equilibrada e ponderada, a diferença também entre Marina e Dilma é na margem, porque os três candidatos propõem para o ano que vem o mesmo ajuste, Paulo, e não seria honesto se nós não alertássemos o seu eleitor que também a candidatura do PT fez acordo com os pastores, com igrejas diferentes da Marina. Também a candidatura do PT está negociando com os banqueiros industriais a elevação da taxa Selic e, portanto, todos os três estão propondo que o Brasil, para o ano que vem, para evitar maiores prejuízos na verdade, para os parasitas que dependem do Estado brasileiro para engordar deitado, vão fazer um pequeno, ou um médio, ou talvez, infelizmente, um grande choque. Vamos ver qual é o tamanho do pacote que vem por aí. O choque passa por choque fiscal, Paulo. Parece você que vem da economia e creio que não creio que eu esteja dizendo nada que seja um disparate, correto? Não, parece claramente que a alternativa aí, justamente desses principais candidatos, é como operar o ajuste que certamente penalizará a classe trabalhadora no ano que vem. Esse que é o grande problema e acaba sendo uma discussão pouco esclarecida, pelo menos no debate entre esses três candidatos. Em todo caso, isso é... Você entende? Por isso é que o debate de ontem, a Dilma não pode falar para a Marina: Marina, você está propondo aumento do desemprego e redução do salário médio. Diga para os seus eleitores: vai ter que apertar o cinto durante 2 a 3 anos. Eu vou fazer um choque, porque eu acho que há perigo do Brasil ter inflação de 20, 25% e o Brasil vai virar Argentina. Diga, é isso que você acha? Que vai ter inflação de 20, 25% como na Venezuela e na Argentina, e você vai fazer o choque do desemprego? Mas diga para os seus eleitores qual é o preço, qual é o custo. O remédio é amargo, você vai aplicar? Ela não pode dizer isso. Por que ela não pode, Paulo? O problema é que ela vem tentando falar que não. Inclusive, dentro da ofensiva aí que o Planalto prepara contra a ascensão da candidatura da Marina, envolve justamente uma ação junto ao empresariado, alertando que uma eventual independência formal do Banco Central poderá dificultar ainda mais a gestão da política econômica, na medida em que haveria, evidentemente, restrições ao financiamento, ao financiamento anticíclico, e principalmente haveria a possibilidade de uma elevação das taxas de desemprego. Então é uma situação que, na verdade, novamente a gente se coloca ainda na estreita bucola aí das alternativas que dizem respeito ao mundo das finanças e não ao mundo da cidadania. Pragmático, mas me permita um acréscimo. Vão dizer para o empresariado exatamente o que você acabou de afirmar e vão dar uma outra mensagem. E vocês acham mesmo que vocês querem o PT e a CUT na oposição? Com a Marina fazendo isso? Pois é, você numa eventual derrota, essa é uma questão importante, numa eventual derrota do PT no governo federal, qual você acha que seria o comportamento de forças que nesses últimos 12 anos acabaram se conformando à inflexão do próprio PT? Me refiro especialmente à CUT, a setores importantes do MST, a setores da igreja, que na prática aceitaram o transformismo do PT. Você acredita que essa turma poderia voltar à trincheira de combate
2002? Eu acho que o PT vai passar por uma enorme cisão. Um partido como o PT, depois de 12 anos no poder, se for derrotado, tem uma explosão interna. Você acredita que o PT caminharia para um tipo de divisão? Certeza. Onde possivelmente uma parte desse PT preferiria, talvez, se compor com a própria Marina Silva, né? Governo, claro. Ela vai chamar, ela não tá, nisso ela está sendo clara. Veja, quando ela dialoga conosco, o trabalhador que ouve o programa fica sempre na dúvida, e como é que vai ser para mim? Agora, para a estrutura do PT e do PSDB, ela está dando a mensagem clara: eu vou governar com uma parte de vocês, muchachos. Tá claro? Não há dúvida. Ela vai vai morder o PT e vai retirar um pedaço. Aliás, e aí o que acontece? Fura fila, né, Paulo? Como é que funcionam estas máquinas eleitorais? Tem fila. Ela pega o segundo escalão, fura a fila. O cara faz o cálculo. Eu espero agora 8 anos, 4 ou 6 anos, para ver se esta máquina política me volta a dar uma oportunidade. Depois a fila ainda tem que andar e, portanto, a minha vez vai chegar daqui a 12 anos para eu chegar num grande cargo e construir uma grande carreira. E, com a grande carreira, ter os contatos no meio empresarial que me permitem mudar de classe. Como se diz no Brasil, vou ganhar a minha independência econômica, que é uma expressão peculiar, muito brasileira, muito divertida. Independência econômica no Brasil, você sabe, Paulo, o que quer dizer, né? Nunca mais vou ter que trabalhar na minha vida. Valério, eu te agradeço muito o nosso papo logo pela manhã sobre esse intrincado jogo político que estamos vivendo. E espero poder conversar outras vezes com você. Excelente, Paulo. Como é que está o dia aí? Aqui apareceu o céu azul. Muito sol, muito sol. Muito sol também, né? O Rio é luminoso. É luminoso e muito abençoado nesse quesito. E outros não, né? Outros não. Um forte abraço para você, Valério. Tchau, Paulo. Um abraço para os ouvintes. Conversamos aqui com o Valério Arcari, que é professor de História do Instituto Federal de São Paulo e também membro do PSTU. É um professor de História muito criativo, com obras a respeito da luta de classes no Brasil, e onde a gente procurou conversar com ele justamente sobre esse aparente paradoxo, porque não há dúvida que junho de 2013 mostrou uma insatisfação muito grande da população com os rumos do Estado brasileiro. E parece que quem melhor canaliza isso nesse momento não é a esquerda, e sim a Marina Silva, candidata que era da Rede. Na medida em que viu a sua candidatura pela Rede inviabilizada pelo processo de legalização dessa nova sigla partidária, ela acabou por fazer um acordo com Eduardo Campos, entrando no PSB, e agora, inclusive, frente à morte trágica de Eduardo Campos, assumindo a vaga de candidata à presidência da República pelo PSB. E, especialmente, agora, nessas últimas semanas, a sua candidatura mostrou uma forte ascensão. E a questão que se coloca é de que maneira, de fato, ela poderá sustentar aí essa posição privilegiada de principal opositora de Dilma e, especialmente, com fortes chances de ir ao segundo turno e, inclusive, de ganhar as eleições. É lógico que ainda é muito cedo para qualquer tipo de prognóstico. Me parece que Dilma Rousseff, tendo o governo federal nas mãos, tem muitos instrumentos para procurar ganhar esse jogo. E há toda a situação econômica, que aí talvez seja um ponto negativo a ser enfrentado por Dilma Rousseff.